Existe um motor na história da Chevrolet que não deveria ter existido. Um motor tão avançado, tão fora do tempo, tão ameaçador para os rivais e até para a própria GM, que a única solução encontrada foi apagá-lo. Não arquivado, não suspenso, apagado. Hoje vamos entrar na história que a própria Chevrolet tentou enterrar. O surgimento, o segredo, a ascensão e o desaparecimento do motor que quase reescreveu todo o automobilismo americano, ou Chevrolet Mark II, o lendário Mystery Motor. Mas antes de entender como esse motor foi proibido, você precisa saber por que ele nasceu. Nos primeiros anos da década de 60, a NASCAR se tornou um campo de batalha corporativo. Os fabricantes fingiam que não apoiavam as equipes, enquanto nos bastidores despejavam motores secretos, peças experimentais e dinheiro em pesquisas que oficialmente não existiam. A Chevrolet era uma das mais agressivas nesse jogo. Mas havia um problema. O motor 409, que dominava as ruas, não era suficiente para dominar as pistas. A NASCAR exigia outro tipo de força, outro tipo de geometria, outro tipo de fluxo de ar. A GM sabia disso menos, mas não podia agir abertamente. Então, nasce a ala secreta da engenharia da Chevrolet. E no centro dessa ala, surge um nome que parece inventado para histórias épicas, Smoke Unique. Um gênio rebelde, odiado, temido, admirado e acima do tudo, impossível de controlar. Se alguém podia extrair mais do que o permitido de um motor, era ele. Mas, naquele momento, Smoke não queria apenas melhorar um V8, ele queria reinventá-lo. Os engenheiros começaram a trabalhar em algo que ninguém mais tinha, menos um bloco experimental, que não era um 409. Não era um W-Engine e também não era o futuro Mark IV, embora compartilhasse traços dele. O projeto foi batizado internamente de Mark II, e ele tinha uma missão clara: destruir tudo na NASCAR. O início parecia absurdo. O motor recebia dinheiro que oficialmente não existia, suporte técnico que ninguém podia admitir e peças que não apareciam em catálogos. Até os fornecedores eram instruídos a não mencionar nada em notas fiscais. Mas quando ele rodou no banco pela primeira vez, tudo mudou. O fluxo de ar era diferente. As câmaras eram diferentes. As cabeças eram tão avançadas que pareciam saídas de uma década futura. E mesmo dentro da GM, onde potenciais milagres eram rotina, o Mark II causou silêncio. Ele não era um pouco melhor. Ele era um salto evolutivo. Poucos motores causaram tanta reação emocional dentro de uma corporação. Alguns membros da diretoria ficaram entusiasmados, outros ficaram apavorados. E ambos tinham motivos. Porque quando o Smoke Unique recebeu um desses motores, ele fez o que sempre fazia. Levou ao extremo. Ele instalou o Mark II em um carro de testes e levou para a pista. E no primeiro giro completo, ele percebeu que algo estava errado. Errado no sentido de bom demais para ser verdade. O carro respondia com uma violência que nenhum outro motor Chevrolet já havia entregado. Era leve, respirava como se tivesse pulmões próprios e empurrava como se não tivesse limite. Smoke sabia que aquilo não era apenas um novo V8, era um divisor de águas. A notícia se espalhou entre os pilotos. Um deles, ao testar o motor, saiu do carro com o rosto meio pálido e só disse: "Isso não é um motor. Isso é uma injustiça." A NASCAR começou a desconfiar. Sempre que surgia um motor que ameaçava o equilíbrio, eles agiam rápido. Mas o Mark II não aparecia em lista oficial alguma. Ele era um fantasma potente demais. O boato cresceu. Chevrolet tem algo novo, algo grande, algo que não deveriam ter. E aí surge a pergunta, que todos evitavam: se o motor era tão bom, por que tão secreto? Havia 3 motivos. O primeiro era óbvio: dominar as pistas antes que os rivais reagissem. O segundo era mais político: a GM oficialmente tinha abandonado o apoio ao automobilismo. E o terceiro era o mais perigoso, porque esse motor não era apenas poderoso. Ele era tão avançado que ameaçava não apenas os concorrentes, mas também outras divisões da própria GM. A Chevrolet estava prestes a pular para um patamar tecnológico que Pontiac, Oldsmobile e Buick não poderiam alcançar tão cedo. E no universo corporativo da GM, guerras internas eram tão intensas quanto guerras contra Ford e Chrysler. O Mark II estava se tornando um problema, e quanto mais rápido ele provava ser, mais urgente esse problema se tornava. Ainda assim, os engenheiros continuaram. O desenvolvimento seguia sigiloso. As peças surgiam como se viessem do nada, e cada teste parecia confirmar o mesmo destino. Esse motor ia mudar tudo. Mas aí veio Daytona. Era um momento em que a Chevrolet poderia apresentar ao mundo sua arma secreta. Ou eventualmente, se o motor vencesse, e havia grandes chances disso, menos a NASCAR, seria obrigada a reconhecer sua existência. E os rivais seriam forçados a correr atrás de uma tecnologia que mal conseguiam entender. Smoke, como sempre, levou um motor preparado até o limite.
E no treino, o carro voava, não havia comparação. Quem estava na pista sabia, se aquele motor competisse, o resultado seria um massacre. Mas foi aí que o impensável aconteceu. A GM convocou uma reunião interna, e dela saiu uma ordem que mudaria tudo. Nenhum motor Mark II participaria oficialmente da temporada. Nenhum. Não era uma suspensão. Não era cautela. Era uma sentença. Os engenheiros ficaram revoltados. Smokey ficou furioso. Os pilotos não entenderam. O motor que poderia ter sido o maior avanço da história. Chevrolet simplesmente parou. E ninguém explicou por quê. Alguns diziam que a GM temia processos. Outros afirmavam que a política interna da corporação estava implodindo. Há quem diga que a NASCAR pressionou. E há quem jure que o Mark II era tão à frente de seu tempo que a existência dele violava acordos internos da indústria. O fato é que, depois disso, tudo mudou. Registros começaram a desaparecer. Fotos sumiram. Catálogos corrigidos foram distribuídos. E o motor virou lenda. Quantos foram feitos? Alguns dizem 17. Outros juram que foram 50. Ninguém sabe. Hoje, encontrar um Mark II funcionando é quase tão raro quanto ver um meteoro cair diante de você. Poucos sobreviveram. Menos ainda rodam. E cada um deles carrega um pedaço de uma história que quase reescreveu o automobilismo menos, mas foi interrompida no auge. E é justamente nesse ponto que o mistério começa a ficar ainda maior. O silêncio imposto sobre o Mark II não apagou apenas um projeto. Ele abriu feridas dentro da própria Chevrolet. Alguns engenheiros sentiram que anos de trabalho haviam sido jogados fora. Outros, que tinham participado de decisões mais altas, sabiam que a verdade era muito mais sombria do que se dizia nos corredores. Para entender o que aconteceu depois de Daytona, precisamos voltar para dentro da GM, porque quando o motor foi congelado, ninguém explicou o motivo real menos mas documentos internos e relatos de quem estava lá sugerem que a corporação havia detectado algo que jamais poderia ser divulgado. O Mark II não era apenas um protótipo experimental. Ele era uma declaração de guerra tecnológica. O bloco combinava soluções que só apareceriam oficialmente no Mark IV, 2 anos depois. As cabeças experimentais tinham ângulos e fluxos que só seriam adotados em motores de competição quase uma década depois. E havia detalhes mais profundos. Detalhes que nem Smoke conhecia. O motor foi projetado para operar com pressões internas muito além do que qualquer regulamento da época permitia. Ele podia ser alimentado com taxas de compressão absurdas. E em testes secretos da GM, rodou com níveis de RPM, que se revelados à NASCAR, levantariam suspeita de que a Chevrolet estava prestes a quebrar todos os recordes possíveis. Havia até rumores menos nunca confirmados de que o Mark II havia sido projetado com margem estrutural suficiente para receber algo que a NASCAR proibia totalmente: injeção mecânica e sobrealimentação experimental. A GM sabia, se esse motor vencesse, destruiria por completo o conceito de competição equilibrada. Essa foi a primeira grande razão para enterrá-lo. A segunda era política menos, e essa foi muito mais delicada. Dentro da General Motors, existia um pacto entre divisões. Pontiac dominava nas pistas com o 421 Super Duty, Buick tentava se destacar no luxo, Oldsmobile tentava manter relevância. A Chevrolet, por sua vez, não poderia simplesmente atropelar todas as divisões irmãs com uma tecnologia tão avançada, que tornasse o resto da GM obsoleto. Se o Mark II se tornasse oficial, Pontiac seria varrida. Ford e Chrysler correriam atrás, mas dentro da GM haveria caos imediato. A diretoria precisava proteger o equilíbrio interno. E esse equilíbrio dependia de conter a Chevrolet, não de impulsioná-la. A terceira razão. Essa era a única que realmente deixou Smoke furioso. Alguém de fora havia pressionado. Alguien grande. Alguém com poder suficiente para convencer a GM a destruir seu próprio futuro. Smoke acreditava que era a NASCAR. Outros juravam que Ford tinha usado influência política. Há quem diga que advogados temiam que o motor quebrasse regras federais sobre apoio corporativo ao automobilismo, o que poderia gerar multas milionárias. Mas a verdade só viria décadas depois. Não foi uma única entidade, foi o medo coletivo do impacto daquele motor. A existência do Mark II ameaçava o sistema como um todo. E sistemas, quando ameaçados, reagem. Ainda assim, mesmo diante do veto absoluto, Smoke não aceitou perder. Ele acreditava que esse motor tinha nascido para correr, e correu atrás de alternativas. A GM proibiu testes oficiais. Smoke testou extraoficialmente. A GM proibiu a produção de peças. Smoke fabricou clandestinamente algumas delas. A GM apagou documentos. Smoke guardou anotações pessoais. E foi aí que algo imprevisível aconteceu. Um dos protótipos do Mark II, um bloco incompleto, com falhas estruturais menos, acabou sendo enviado erroneamente para um depósito. Alguém da equipe de Smoke
Ciente da importância daquele bloco, conseguiu recuperá-lo antes que fosse descartado. Era uma peça imperfeita, mas permitia a análise completa do desenho interno. Para Smoke, isso era ouro. Com esse pedaço do motor, ele reconstruiu mentalmente o projeto. Não para competir, mas para entender o que a Chevrolet estava tentando esconder. E foi nesse ponto que ele descobriu algo que nunca contou publicamente. O Mark II não era simplesmente um motor de competição. Ele era um protótipo de plataforma, um embrião para algo muito maior. Ele carregava soluções térmicas, geometrias, angulações e estruturas que só apareceriam anos depois em motores Big Block. Era um salto evolutivo tão grande que, se tivesse sido lançado oficialmente, teria acelerado a história em quase uma década. O mais chocante não era o que ele fazia, era o que ele permitiria fazer. O Mark II era escalável. Daria origem a famílias inteiras de motores. Era modular. Muitos componentes podiam ser reposicionados. Era robusto. Suportava compressões absurdas. E era eficiente. Mesmo com cabeçotes primitivos, o fluxo era surreal. Smoke percebeu que o motor não era perigoso para a NASCAR. Era perigoso para a própria GM. Se a Chevrolet avançasse tão rápido, as outras divisões perderiam a razão de existir. A corporação inteira precisaria se reorganizar. E ninguém, absolutamente ninguém, queria isso. A ordem final veio de cima, tão acima que nem mesmo diretores intermediários tiveram acesso à discussão. E a determinação foi simples. O Mark II deve desaparecer. Não arquivar, desaparecer. Engenheiros foram redistribuídos. Desenhos foram destruídos. Protótipos foram recolhidos. E alguns motores completos foram enviados para testes destrutivos, de onde não voltariam. Mas como toda tentativa de apagar a história, essa também falhou parcialmente. Algumas poucas unidades escaparam. E é aqui que o mito se transforma em lenda. Hoje, colecionadores dizem que ainda existem entre 3 e 6 motores Mark II completos, escondidos em galpões. Coleções particulares e museus que nem sabem o que têm. Alguns acreditam que Smoke manteve peças suficientes para montar um terceiro motor completo, mas nunca o fez. Outros juram que existe um bloco Mark II ainda montado em um carro de testes original, adormecido em algum galpão esquecido em Daytona. Até hoje, ninguém apresenta a prova definitiva. Mas o mais fascinante dessa história não está no que restou do motor. Está no que ele deixou como legado. Ao enterrar o Mark II, a GM não apenas eliminou um projeto, ela criou uma sombra que influenciaria toda a engenharia Big Block nas décadas seguintes. Cada inovação que surgiu depois, menos no Mark IV, no 396, no 427, no 454 menos, carregava um traço genético do Mark II. O motor proibido se tornou o pai silencioso de uma linhagem inteira, e, ironicamente, ao tentar apagá-lo, a Chevrolet acabou eternizando sua influência. Hoje, quando alguém fala de Big Blocks, fala de motores brutos, gigantes, lendários, mas poucos sabem que antes de todos eles, havia um motor silencioso, experimental, proibido, que nasceu para dominar as pistas e acabou banido antes mesmo de competir oficialmente. O motor que Smoke Unique chamou de a ideia certa na década errada. E o mais impressionante, algo que poucos ousam afirmar, é que, se esse motor tivesse sido liberado, a história do automobilismo americano teria sido completamente diferente. Ford não teria dominado Daytona em 1963, Pontiac não teria sobrevivido na competição por tanto tempo. O M426 teria encontrado um rival direto antes mesmo de nascer. E a era de ouro dos muscle cars talvez tivesse começado anos antes. No fim, o Mark II é o motor que quase mudamos menos, mas não mudamos porque o futuro tinha medo dele. E talvez seja justamente por isso que ele continua sendo tão fascinante. Porque não importa quantos anos passem, quantas gerações de motores existam, quantas tecnologias surjam, nenhum outro motor americano foi tão poderoso, sem sequer ter tido a chance de provar isso nas pistas. Esse é o legado do Chevrolet proibido, o motor que não correu, mas venceu o tempo.